Vamos ler esse versículo aí todos juntos. Está aqui na tela. Eu gostaria que nós lêssemos todos juntos. Amém? 1, 2, 3. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Vamos ler mais uma vez. 1, 2, 3. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Amém. Gostaria que a minha querida ali deixasse na tela esse versículo, por favor. Você já pensou como é que você quer ser lembrado? Já pensou nisso? Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer que as pessoas pensem a teu respeito? Existe um pensador que diz assim: pessoas passam por nós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E a preocupação para nós nessa manhã é que a gente entenda como é que a gente quer ser lembrado. Depois que você não estiver mais aqui, o que é que você quer que as pessoas pensem sobre você? Graças a Deus se foi. Queridos, essa coisa de eternizar a nossa existência, essa coisa da gente querer se tornar eterno na terra, foi uma coisa que todos os grandes homens da história tentaram fazer. Napoleão Bonaparte tentou fazer. Alexandre o Grande tentou fazer. Ele queria ser lembrado, ele queria não ser esquecido mesmo depois da partida dele, embora que a gente esteja lembrando dele aqui, mas ele não conseguiu ser lembrado como alguém que causou um impacto na vida de pessoas. Muito pelo contrário. E eu penso, irmãos, que a gente precisa pensar sobre isso. Porque a nossa vida, ela precisa ultrapassar a nossa existência. Sabe por que nós estamos pregando hoje sobre Jesus? Sabe por que o pastor Samuel pregou hoje falando das histórias de Jesus? Não é simplesmente porque a Bíblia foi escrita, porque Jesus conseguiu viver uma vida em que ele ultrapassou a existência terrena. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém. Chamado de Deus para você é que você vá pela mesma estrada. É que você faça a mesma estrada que Jesus fez. Que você viva nesta terra de um modo que a sua vida ultrapasse a tua própria existência. Que a tua vida, mesmo quando você não estiver mais aqui, pessoas se lembram e falam de você pela sua história de vida. E que eu acho interessante que nós precisamos pensar nisso. Viver uma vida que vai além da nossa existência terrena. O apóstolo Paulo conseguiu isso. Nós falamos dele todo dia nos cultos. É verdade ou não? É verdade ou não? Ele conseguiu viver dessa forma. E a igreja de Jesus precisa caminhar nessa direção. E quando eu olho para esse versículo de Atos dos Apóstolos, eu gostaria de destacar para você a primeira parte, porque na verdade tendo Davi no seu tempo servido a Deus conforme a vontade de Deus. Em algumas versões diz assim: Davi serviu a Deus voluntariamente, segundo o propósito de Deus. Porque Davi, na verdade, ele entendeu com toda a história dele, ainda que negativa que ele teve, ele conseguiu entender que o propósito de Deus para a vida dele é que ele vivesse uma vida que iria além da própria existência física dele. E quando ele tentou construir o templo, e ele falou para Deus que ia fazer um templo, Deus falou assim: não é esse modo que você vai eternizar o seu nome. Você vai ter um projeto, é bom de fazer o templo, mas é o teu filho que vai completar a obra e vai construir o templo. Porque eu quero, Davi, que você faça com que a sua vida transcenda,
Você vai ver os monumentos que os homens tentaram eternizar com aquilo que tentaram fazer para se eternizar. Quando na verdade a proposta de Deus você vai viver uma vida que ultrapassa a sua própria existência, dependendo daquilo que você foi. Não daquilo que você fez. E diz assim: Davi serviu a Deus conforme o propósito de Deus. E como é, pastor, que eu vivo uma vida que transcenda a minha existência? Primeiro princípio que eu deixo para você, como uma direção de Deus para o nosso coração: sirva a Deus dentro do propósito de Deus. Amém? Amém. Sirva a Deus dentro de um propósito. A gente não está, irmãos, como igreja, sendo crente. Sou crente, vou para a igreja, eu estou lá na igreja. E o que você está fazendo lá? Estou lá. O que você está fazendo lá? Eu sou de lá. Mas qual o propósito que você tem nisso? Não sei, estou lá. Já viu as pessoas responder assim, não? Estou lá, glória a Deus, estou lá. Pelo menos estou lá. Mas veja bem, Davi obedeceu, e a Bíblia diz assim, que Davi serviu a Deus, a sua geração, segundo o propósito de Deus. Proposta de Deus para nós é que nós servimos a nossa geração com propósitos. Aleluia. Tem gente que acha assim: eu vou servir a Deus quando eu estiver mais maduro, eu vou servir a Deus quando eu estiver mais velho. Não, meu querido, você tem e você foi chamado para servir a Deus na tua geração, segundo o propósito de Deus. Aleluia. E quando a gente descobre o propósito de Deus para a nossa vida, a vida se torna uma dádiva. A gente deixa de ser revoltado, a gente começa a ser mais grato a Deus. Queridos irmãos, você foi servido para servir a tua geração. Aleluia. É a tua geração. Eu tenho pedido a Deus e falado com Deus o seguinte: quando é, Senhor, que eu partir, o que é que Deus quer que as pessoas se lembrem de mim? Pastor Miquel vinha uma vez por mês aqui dar trabalho para a gente. Eu não quero isso. Amém? Pastor Miquel, uma vez por mês ele vinha aqui, a gente tinha que se virar, arrumar hospedagem, fazer isso, fazer aquilo. Não é esse o propósito. O propósito de Deus é que quando a gente partir, alguém vai dizer assim: fulano serviu a Deus dentro do propósito de Deus e serviu a sua própria geração. Amém? Serviu a sua própria geração. Nós somos uma nova geração. Amém ou não? Amém. Nós somos um novo tempo. A igreja hoje, não é? Pastor, mas a igreja de antigamente era uma bênção. Não, a igreja de antigamente foi uma bênção. E a igreja de hoje é a igreja para a geração de hoje. Aleluia. A igreja de antigamente não tinha projetor. A igreja de antigamente não tinha o livrinho da harpa cristã que a gente ficava girando aquilo para cantar. Hoje a gente canta na tela. Mas hoje tudo modernizou. Glória a Deus, porque é uma nova geração e Deus está te levantando para servir a tua geração. Amém. Por isso que a gente vai ver pastores aí, como os pastores aí, tudo com iPad, né? Você vai lá no culto, irmãos, vamos abrir a Bíblia. Só eu abro a Bíblia. Preciso modernizar também. Eu falei, pastor Samuel, vou me atualizar. Vamos abrir a Bíblia. Todo mundo pega iPad, iPhone, aí tudo lá e começa a abrir. Todo mundo está lá assim. E eu estou com a Bíblia folheando, né? Servir a Deus ao propósito de Deus. Você foi colocado aqui na Suíça. Eu já disse isso várias vezes aqui. Deus usou para te trazer aqui a desculpa do dinheiro, mas o propósito é muito maior do que isso. Amém. Deus já deu dinheiro para você, Deus já deu a casa que você sonhou, agora Deus ainda te mantém aqui. Como é mais? Glória a Deus. Deus poderia falar assim: agora vai embora, e Deus te mantém aqui. Porque Deus está dizendo o seguinte: o dinheiro, a prosperidade eu coloquei na tua mão, isso aí foi só para te abençoar, mas o propósito com você é que você sirva ao propósito de Deus na tua geração. Glória a Deus. Sirva a Deus na sua geração. E como é que Davi entendeu isso? Davi disse assim, Salmo 139, versículo 16, ele diz assim: o Senhor viu a substância ainda informe no ventre da minha mãe. Ele falava do feto. Está lá, Salmo 139, 16. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou um produto do acaso. Eu não sou um erro genético. Eu não sou um acidente de percurso de namoro. Eu vim à existência para
Estão me entendendo, amados? Amém. Aleluia. Para com esse negócio de achar que Deus vai usar só o outro. Ah, Deus precisa usar o pastor, Deus precisa usar o missionário, Deus precisa usar o fulano de tal. Você está aqui, Deus te plantou aqui para um propósito. Amém. Procure saber o propósito de Deus para a sua vida e sirva a Deus no propósito de Deus. Amém? Sirva a Deus. É o segundo princípio que eu deixo para nós como meditação. Sirva a Deus com senso de oportunidade. Repita comigo aqui. Servir a Deus Servir a Deus. com senso Com de oportunidade. de oportunidade. Davi não ficou pensando assim, olha, quando eu tiver 60, 70 anos, vou estar experiente, eu vou servir a Deus. Não. A Bíblia diz o seguinte, que quando ele foi ungido rei de Israel, ainda um garoto, ele foi levar mantimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E estava lá o Golias, vocês conhecem a história, desafiando o povo de Deus e humilhando o povo de Deus. E o Davi disse assim, peraí gente, não tem ninguém que vai lá? Ele falou, não, ninguém é louco. O cara tinha quase 3 metros de altura, treinamento militar, bélico. E o Davi olhou assim e disse assim, peraí, o que está em jogo nessa história toda? O irmão dele disse assim, o pessoal disse, o negócio é o seguinte, Davi, o negócio aqui está tão terrível, que o rei já prometeu até isentar a família de impostos e dar até a filha dele em casamento para quem conseguir ser louco o suficiente para enfrentar esse sujeito. Não é nem para matar, para enfrentar. Pelo menos para morrer com honra. Não foi lá para ir lá e vencer. Pelo menos para quem se jogar. O Davi olhou assim e disse assim, eu tenho que servir a Deus com senso de oportunidade. Essa é uma chance para a glória de Deus. E ele vai com essa postura kamikaze. Porque ele entrou no arraial dos filisteus e do Golias com senso de kamikaze. Ele falou assim, eu vou para um atentado suicida. Mas eu vou. Aí a Bíblia diz assim, que chegaram para o rei Saul e disseram assim, rei Saul, é o seguinte, tem um rapazinho aí que diz que vai lá. Quem é que é o sujeito? Falou, aquele ali. O Saul falou assim, tem certeza? Aí disse assim, faz o seguinte, pelo menos coloca a roupa nele, o armamento meu, pelo menos, olha o Saul esperto, né? Pelo menos se morrer, o rei morreu e eu salvo minha pele. Colocaram o armamento, o Davi disse assim, tentou andar, era tão pesado o trem que ele não conseguia nem se mexer. Ele falou assim, eu vou cair só de andar com esse troço aqui. Ele falou, não, faz o seguinte, tira essa coisa de mim. Eu vou com a minha postura de pastor. Colocou a bolsinha do lado, pegou as pedrinhas, colocou no bolso, pegou 5 pedrinhas, JESUS, a pedrinha colocou no bolso. E a Bíblia diz assim que ele entrou, servindo a Deus ao propósito de Deus na sua geração. Senso de oportunidade. Quando ele entra no arraial, vocês conhecem a história, o Golias olha para ele e diz assim, peraí gente, agora vocês estão apelando. Eu estou afrontando vocês todo dia. Agora vocês me mandam. Eu sou um cachorro para vocês mandar esse moleque. E a Bíblia diz assim: que Davi olhou para aquele homem e falou assim: é verdade. Você vem contra mim cheio de aparato bélico. Você vem contra mim com espadas e lanças. Eu estou indo contra você em nome do Senhor, Deus dos exércitos, a quem você afrontou. Isso é servir a sua geração com senso de oportunidade. Davi não entrou e disse assim: eu vou me promover. Eu agora vou ser o cara, vou ser reconhecido rei. Não, ele disse assim: eu vou porque esse camarada está afrontando Israel, mexeu com Deus. E eu vou lá e Deus vai dar graça, e Deus vai me dar vitória. Porque eu vou entrar no nome do Senhor, Deus dos exércitos. Sirva ao propósito de Deus na sua geração. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente vem para um país estrangeiro, também nós somos estrangeiros, a gente se sente acuado. Não é verdade? Até que a gente aprende, mas a gente se sente acuado. Eu vou falar para um suíço, um italiano, um europeu sobre Jesus. Ele vai dar risada na minha cara. Irmãos, colocaram um homem para trabalhar do meu lado. Um senhor de 55 anos, para me ajudar lá na máquina onde eu trabalho. Ele estava revoltado porque rebaixaram ele de cargo, sabe? E Deus colocou ele do meu lado. E eu estou aqui só com Bíblia e Evangelho no sujeito. Chegou uma hora que ele olhou para mim e falou assim: rapaz, você quer me converter? Eu falei: se eu pudesse, eu fazia.
candidato? Ele falou, eu sou. Falei assim, porque é o seguinte, você está aqui do meu lado, sabe por quê? E é o seguinte, eu quero te ver no céu. Ele falou, você quer que eu morra, cara? Ele falou, deixa para mim. Eu falei assim, olha, se for por esse caminho, tudo bem, não tem problema não. Eu falei, mas eu quero te encontrar no céu. Ele ficou olhando para mim assim, você quer que eu morra? Eu falei, não, não quero que você morra. Eu estou dizendo o seguinte, que enquanto você estiver do meu lado aqui trabalhando, meu irmão, você vai ter que ir no Fitio de Sopra, no Fitio Personale lá, e você vai ter que pedir para eles mudar você de trabalho. Você ficar do meu lado, você está perdido, porque eu sou pastor e eu vou ficar falando para você sobre Jesus, sobre a salvação na sua cabeça, enquanto você ficar aqui. Ele tem que trabalhar comigo o dia inteiro, 8 horas do meu lado. É 8 horas de evangelização contínua, discipulado. Sabe o que acontece? Ele começou a querer saber sobre o meu ministério. Deu para entender? Senso de oportunidade. Nós tivemos um caso agora lá na nossa igreja. Uma irmã faleceu. Vocês ouviram, devem ter visto no Facebook. A irmã faleceu, o marido dela é italiano, católico. Frequentava a nossa igreja, mas nunca se decidiu. Chegou para mim assim e falou, pastor, é o seguinte, a gente queria fazer um culto lá na igreja e tal, porque a Ana era da igreja. Fizemos o culto e daqui a pouco é o seguinte. Ele falou assim, mas é o seguinte, a minha tia, que é freira, vai ter que rezar o rosário. E eu falei, Deus do céu, o que eu faço agora? Eu vou fazer o culto e depois a missa. E eu falei, é o seguinte, eu não sei rezar o rosário. Ele falou, não, mas minha tia, ela é freira, ela reza. Eu falei, então manda ela vir. Aí chamou a família, encheu a nossa igreja. Igreja lotada. Fiz o culto, preguei o evangelho. Falei, primeiro eu prego o evangelho. Depois eu falei para a igreja, vocês fiquem em oração. Aí vem a mulher lá, a freira. Depois que ouviu, passei a palavra para ela, ela olhou para mim assim, falou, olha, a gente quer agradecer ao reverendo pela palavra, realmente precisamos nos converter. Falei, olha, Deus já está. Mas continuou lá, falou, eu preciso fazer a reza dos 7 mistérios. Falei, meu Deus, esse negócio vai durar. Mas ela foi lá, começou com o primeiro mistério, segundo mistério, terceiro mistério, foi para os mistérios dela. Acabou a missa. Acabou. Os parentes do rapaz que era italiano vieram falar comigo. Oh, mas pastor, eu nunca participei de um culto evangélico. Vocês oram assim mesmo, espontâneo? Eu vi que o senhor fala assim olhando para a gente. Falei, vou olhar para quem, né? Fiquei pensando. Você fica olhando para a gente. E, poxa vida, o pessoal cantando aí, né? Que coisa. Uma outra chegou e falou assim, dá para o senhor fazer um CD daqueles cânticos para mim? Eu falei assim, ela olhou para mim e falou assim, porque olha, a gente ficou impressionado. Me cercaram assim depois da reunião. Porque aqui é o seguinte, sei lá, vocês têm assim uma dinâmica, uma vida, né? Vivate, eles falam vivate, né? Vocês assim, né? Mesmo que está morrendo, está morto, vocês estão ali, né? Falei, nós estamos assim. Falei, nós estamos falando do Jesus Cristo, do amor de Deus. E ela falou assim, senhor, nossa, aí, que desastre. Desse jeito. Essa repetição, e repete, Maria subiu, Maria desceu, e sobe, vai, repete. E o pessoal falou assim, ninguém fica até ali olhando o Facebook e repetindo. Ele falou, vocês são dinâmicos. Puxa, foi gostoso. Aí eu já fiz aquela prévia da igreja, né? Senso de oportunidade. Falei, nosso culto aqui é quarta e sexta. Domingo de manhã. Se quiser vir, já fiz a propaganda da igreja. Estou servindo a Deus, segundo o propósito de Deus, a minha geração. Eu não posso ficar pensando o seguinte, já quem sabe um dia o Espírito Santo vai tocar eles. Deus colocou na minha mão, posso trazer uma pessoa para rezar o rosário? O pastor falou assim, pode trazer, coloque todo mundo aí dentro. Os irmãos falaram, pastor, o senhor está maluco? Eu falei, não estou maluco, é senso de oportunidade. Não se empolgaram, o irmão então, o marido se empolgou e falou assim, pastor, é o seguinte, agora a gente vai ter a missa de corpo presente, lá na igreja católica. O senhor vai lá fazer a missa junto com o padre? Falei, vamos falar com o padre. Fui lá, um senhorzinho assim, baixinho, gente finíssima, padre. Olhou para mim assim, nossa, mas o senhor é novo. Eu falei, obrigado. Não tem coisa melhor você ouvir um negócio desse, né? E ele, a primeira coisa que ele perguntou assim, falou assim, e aí, pastor, tem crise de vocação também no meio evangélico? Primeira coisa que ele me falou. Eu falei, como assim? Ele falou assim, porque na nossa igreja católica tem muitos padres, tem gente, o pessoal não quer mais ser padre, não. Eu falei, também tá feio, tem muito pastor que não está querendo ser mais, não. Aí ele falou assim, e aí, pastor, como é que nós vamos fazer? Eu falei, eu já tinha tido uma primeira experiência. Eu disse assim, nós vamos fazer o seguinte, já que o senhor é bom nesse negócio de missa, o senhor faz a missa, deixa a pregação comigo. Tá bom pro senhor? Ele falou, não, tá bom, para mim tá beleza. O senhor falar aí, vamos fazer um ecumênico. Eu falei, então beleza, vamos fazer o ecumênico. Irmãos, sem brincadeira, eu peguei e fui.
Ele fez a missa, deu a hóstia, e passou fumaça lá no caixão, e fez tudo aquilo que você pensa. Você sabe como é que é o negócio. E daqui a pouco ele chamou o reverendo para trazer a palavra. Eu falei, Senhor, me dá graça. E os irmãos foram, os irmãos da igreja. Mas pastor, nós vamos lá? Eu falei, claro, vamos todos. Nenhuma unha ficará. Lotamos a igreja, chegamos lá. A igreja católica estava lotada. Preguei o evangelho, irmãos. Preguei o evangelho para as pessoas, tive um senso de oportunidade. Eu falei, não, Senhor, eu não sei quando é que eu vou ter de novo uma igreja cheia de italianos, europeus, para me ouvir. Eu poderia dizer assim, não, mas não vou na igreja católica, não, eu sou evangélico, sou pastor, aleluia, glória a Deus. Falei, não, eu tenho que servir a minha geração. É uma geração que está morrendo e Deus está dizendo, sobe lá e prega para eles. Amém. Preguei o evangelho. Fizeram depois da pregação, saímos. As pessoas de novo me cercaram lá fora, vieram me salutar, me cumprimentar. Pastor, parabéns pela palavra. E eu ainda falei, olha, vocês tenham paciência, meu acento italiano, vocês já perceberam que eu sou estrangeiro, sou brasileiro. Falei, então às vezes eu tenho um pouco de dificuldade. Uma jovem chegou, bateu no meu ombro assim, sem brincadeira, para a glória de Deus. Falou, pastor, quando se fala com o coração, não precisa nem se saber o idioma. A mensagem é transmitida e o Senhor consegue fazer. Queridos irmãos, sabe por que eu estou dizendo isso? Não é para dizer para vocês que eu sou o cara, não. Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Ele viveu com senso de oportunidade. Valorize as oportunidades que Deus está te dando. Aquilo que Deus colocar na tua mão. Pastor, eu estou lá com uma suíça no meu lado. Lá a mulher é dura demais. Ela não é dura, mas você tem a graça de Deus. Ousa falar e pregar. E fala para ela, você precisa ir para o céu. Amém. Glória a Deus. Você precisa entender a Jesus Cristo. Você precisa receber a Jesus Cristo. Mas ela vai me bater. Não tem problema. Amém? Amém não saiu agora. Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Foi sepultado e adormeceu e viu a corrupção. Só que o Davi está sendo lembrado hoje aqui, vocês perceberam? Aleluia. Por aquilo que foi. Irmãos, a igreja precisa entender isso. Sirva ao propósito de Deus. Viva com senso de oportunidade. Aonde Deus te colocar para trabalhar, veja aquilo como uma oportunidade de Deus. Amém ou não? Amém. Veja como oportunidade de Deus. Estou trabalhando num emprego terrível, pastor. Não tem problema. O crente é assim, é vales e montanhas, não é assim, irmão? Uma hora está no pico, outra hora está lá embaixo. Pastor, eu estou lá embaixo, agora não tem problema, passa lá e estou servindo ao propósito de Deus. Senso de oportunidade. O Davi poderia chegar e pensar assim, falar, esse gigante é só um louco mesmo. E ficar eternizando um problema. Ele falou assim, não, eu vou lá. Quando ele lançou a pedra. Eu imagino que, não é que Davi, tudo bem que ele era um pastor, ele era bom de pedrada, né? Eu imagino que ele para derrubar uma manga do pé de manga era facinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas eu creio que quando ele jogou aquela pedra, diante da fé grande num Deus grande, Deus enviou um anjo lá para direcionar a pedra. Pegou aquela pedra e acertou a fronte do gigante, que ele atordoado caiu. Ele foi lá, sacou a espada do próprio gigante e degolou o gigante. E deu a vitória para o povo de Deus. Aleluia. Deus não mandou um anjo lá para defender Davi. Deus não mandou um anjo lá agora para acontecer alguma coisa. Desceu um raio do céu na hora lá e acabou com o cara só porque o Davi creu. Não aconteceu isso. Davi foi, se aventurou, kamikaze, querido. Fé às vezes é kamikaze. É verdade. Se joga. Amém ou não? Amém. Se joga. É mais ou menos assim, você joga, é como se o pai vai com o filho, joga para cima, o filho não fica perguntando, o senhor vai me segurar? Geralmente já tem ele, se joga, cai, sabe que o pai está ali. Isso é o senso de oportunidade que Davi tinha no coração, irmãos. E outra coisa, gente, a seara está madura, está pronta para ceifa. Eu nem gosto do pessoal quando fala assim, a Europa está muito difícil, a Europa todo mundo é duro. A Europa é dura, é verdade. Só que quando você chega na unção de Deus, Aleluia. Amém. Quando você fala com a autoridade de Deus, pastor Samuel, que tem grandes exemplos lá na igreja dele, o exemplo daquele que eu falei que parece o goleiro de São Paulo lá. Rapaz, frequentava uma reunião que eu e o pastor Samuel a gente fazia lá, ele fazia uma reunião nos lados, lembra? Ele ia sempre, italiano desse tamanho assim, parece o Rogério Ceni, goleiro de São Paulo. Para quem é São Paulino aí, obrigado.
Deu para entender? Eu me lembro que um dia a gente estava lá num culto, esse homem veio para frente chorando, entregando a vida para Jesus. Sabe o que é o nosso problema? Que a gente, eu acho que não... Nós somos latinos, pastor, nós somos africanos. O pessoal não vai ouvir a gente, quem não vai ouvir, fala na autoridade Aleluia, de Deus. glória a Deus. Fala na autoridade de Deus. Fala no poder de Deus. Eu estou lá no meu trabalho agora, meu patrão, ele é tão nervoso, irmãos, que ele, imagina italiano nervoso, né? Ele pula dessa altura assim. Fica nervoso e pula. Eu já chego lá, quando eu chego no serviço, falo assim, é o seguinte, eu sou autoridade do Senhor nesse lugar. Esse homem nunca olhou para mim para me desrespeitar. Nunca. Ele grita, pula, esperneia. Quando ele chega perto de mim, e aí o pessoal tem maior medo. Quando ele chega, o pessoal nem vai tomar café. E eu já fui até tomar café na hora que ele chega. Um dia chegaram para mim e disseram assim, olha, rapaz, você está maluco? O patrão estava ali, você foi lá pegar um café na máquina de café. Eu falei, qual que é o problema? Não pode pegar café? Não, mas quando ele está, ninguém é doido de pegar. Um dia ele cheguei para trabalhar, ele estava lá na máquina de café. Eu falei, agora eu vou lá. Cheguei lá, pedindo graças a Deus. Eu falei, você que eu falei assim, agora ou ele me manda embora. Cheguei lá, ele está tomando com as duas sócias dele, conversando e tomando café em cima da máquina. Eu falei, dá licença todos aí, por favor, eu preciso pegar o meu café. Aí ele falou, prego. Se afastou, esqueceu a chave. Eu falei, escusa, o senhor ainda esqueceu a chave do senhor, estou aqui. Dei a chavetinha dele. Aí o pessoal depois, todo mundo trabalhando assim, né? Mas você é doido? Eu falei que sou doido. Eu estou fazendo o meu trabalho. E eu entro aqui na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque o trabalho aqui é só uma desculpa que Deus está usando para um propósito maior que Ele tem comigo aqui. Amém. Está me entendendo que eu quero que você compreenda a palavra de Deus? Servir ao propósito de Deus. Glória a Deus. Por isso que eu falo para você, Deus usou dinheiro, Deus usou vontade de ganhar dinheiro, mudar de vida. E Deus fez tudo isso para você. Te deu riqueza, fez tudo isso. Deus abençoou. É vero ou não? É vero ou não? É só desculpa de Deus. Porque se Ele não faz assim, você não sai de onde você estava. É vero ou não? É vero. Se não fosse assim, você nunca ia sair lá da cidade onde você estava. Mas Deus promoveu a situação, colocou um desejo no seu coração e te trouxe para cá. Aí você fala, poxa, agora eu já conquistei, eu já fiz. O que será que Deus quer de mim? Tem um propósito maior de Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Sirva ao propósito de Deus nessa geração. Amém? Amém. Amém? Amém. É uma geração diferente, mas é uma geração nova. A Bíblia diz assim que não é nem sábio a gente ficar olhando muito para trás, dizendo que os dias passados foram muito melhores. Não, não é sábio. Sabe por quê? Porque essa é a nova geração. E depois que você partir dessa, depois que nós partirmos dessa vida, vão olhar para trás e vão ter história para contar da gente. Aleluia. Amém? Glória. Amém? Amém. Fique de pé, Jesus. Pastor, a gente fala muito, né, pastor?